sua bondade, a sua fidelidade conosco, Senhor. Nós somos tão gratos a você, Pai. Oh, Pai, muito obrigado porque você nos deu o Espírito Santo e nós queremos exercer e nós queremos provar de tudo aquilo que nós temos disponíveis, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos uma manhã gloriosa, uma manhã extraordinária, Pai. O mover do Seu Espírito pairando sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, nós não queremos que esse seja mais um culto, nós não queremos que essa seja mais uma escola dominical, mas nós queremos que esse seja o culto que o Senhor preparou para mim e para os meus irmãos, Pai. Nós nos alegramos em você, Pai, sabendo que é você quem cuida de nós, Pai. É você, Senhor. É o Seu amor em nós. É o Seu amor em nós, Pai. E nós queremos exalar, nós queremos transmitir esse amor para as pessoas. Oh, Senhor, usa-nos, Pai. Obrigado por uma unção para quem fala, uma unção para quem ouve. Nós podemos cantar mais essa parte do refrão? O Seu amor me encontrou num deserto árido, cuidou de mim e me guiou com os Seus olhos. Sua bandeira sobre mim é o amor. Obrigado porque a Sua bondade, a Sua fidelidade nos cerca todos os dias da nossa vida, Senhor. Você está feliz nessa manhã, meu irmão? Aleluia, você pode sentar. Muito obrigado, gente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Arthur. Hoje, eu e minha esposa Letícia, a gente está à frente dos valentes, dos adolescentes da 12 a 14. Algum pai aqui? Da 12 a 14? Aê, tá vendo aí? Então, hoje a gente está liderando os valentes da 12 a 14. E para mim é um privilégio poder estar aqui ministrando a palavra. Sei mesmo que o Senhor vai te tocar nessa manhã. Você crê nisso? Amém. E eu queria falar um pouquinho sobre os dons do Espírito. A gente está na série O Mover do Espírito. E eu fiquei ontem pensando no que falar. E pensei sobre os dons do Espírito. E eu sei mesmo que o Senhor me levou a trazer esse tema porque Ele quer tratar conosco. Amém? Você crê nisso? Então eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 6, 9. Amém? E diz assim, ó: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fossem alguns de vós, mas vos levantei, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, o que é que acontece? Paulo estava escrevendo aqui essa carta aos Coríntios. E eu peguei esse texto porque a igreja de Coríntios era o seguinte: teve um tempo que Coríntios era uma cidade muito bela, e aí ela resolveu se rebelir contra o governo de Roma. O que é que aconteceu? Ela foi destruída.
E aí, certo tempo depois, Júlio César, ele começou a ter interesse naquela terra novamente, porque ele via que a parte geográfica dela era boa. Então ele falou, ó, vamos reconstruir essa cidade, só que ninguém queria ir para lá. Ninguém queria reconstruir essa cidade. Então o que foi que ele disse? Ele disse, ó, vocês vão, e aí quem for, eu vou começar a dar terra, vou dar uns negocinhos, vou dar outros. E a galera começou a se empolgar e começou a ir. E aí essa cidade se reergueu. O que é que acontece? Júlio César, ele se achava descendente de Afrodite. Ele só simplesmente chegou e falou assim, acho que eu sou descendente de Afrodite, acabou. E quem era Afrodite? Afrodite era uma deusa grega, a deusa do sexo e das prostitutas, somente. Então o que é que acontece? As pessoas foram para lá e começaram a fazer templos e exaltar essa deusa. Então você já imaginou como era a cidade, né? Então a cidade era um caos. Além disso, a cidade era no meio de 2 portos. Um do sul, desse lado aqui que ficavam os navios que vinham de Roma, e desse outro lado o navio que vinha da Ásia, os navios que vinham da Ásia. Então o que é que acontece? Os marinheiros iam para lá porque eles sabiam que lá tinha coisas boas para eles. Então era uma cidade bem depravada. Você consegue perceber mais ou menos como era? Então era uma cidade bem depravada. Então o que foi que Paulo começou? Ó, vocês sabem, essa galera não vai herdar o reino de Deus, mas vocês foram transformados para fazer a diferença. Então ele está dizendo aqui, ó, nem os afeminados, nem os adúlteros, nem os idólatras, nem os impuros, ninguém vai herdar o reino de Deus. Mas vocês foram transformados para que vocês possam herdar o reino de Deus. Então foi isso que aconteceu. E muita gente fala assim, ó, rapaz, o pessoal lá era carnal, por quê? Porque eles exerciam nos dons do Espírito. Eles aplicavam o dom do Espírito e era modo de carnal, porque esses dons não é mais para hoje. Era só na época dos apóstolos e acabou. E a galera está querendo fazer, entra tudo na carnalidade. Então era isso que as pessoas pensavam. Mas deixa eu te falar uma coisa. Provavelmente, era exposto à carnalidade, não porque eles exerciam o dom do Espírito, mas porque eles exerciam o dom do Espírito, a carnalidade deles era exposta. Deu para entender? Eles não eram carnais porque eles exerciam o dom do Espírito, mas porque eles exerciam o dom do Espírito, essa carnalidade era exposta para as pessoas. Então, o que é que acontece? Essa era a igreja que exercia o dom do Espírito. O que Paulo estava falando aqui. Uma galera totalmente depravada, que se converte, e você sabe que quando você se converte, você não mudou totalmente. É uma progressão, não é verdade? Você está aqui, meu irmão? Amém. E aí, eu queria fazer uma pergunta. A primeira pergunta é, como o dom do Espírito Santo é ativado em nós? Como é que esse dom ele é ativado em nós? Sabe, eu e você, nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E esse dom ele é ativado quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo. É tanto que alguns chamam o batismo no Espírito Santo de a porta para o sobrenatural. Então é necessário, meu irmão, se eu e você, nós já recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é importante que eu e você também sejamos batizados no Espírito Santo. Sabe, muitas vezes a gente está aqui na igreja, a gente já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e a gente está super tranquilo. Não, acho que isso já é o suficiente, eu já sou salvo. Mas sabe que isso não é a plenitude daquilo que Deus quer para mim e para você? Sabe, Deus quer que nós exerçamos com plenitude aquilo que Ele tem para nós. E a gente precisa, meu irmão, fazer realmente aquilo que Deus tem para nós. A gente precisa exercer com excelência aquilo que Deus tem para nós. E a gente só vai exercer se nós fizermos tudo que tem para nós. Batismo nas águas, no Espírito Santo, tudo. A gente precisa mesmo mergulhar naquilo que Deus tem para nós. Então, como é que a gente recebe? Como é que os dons são ativados? A partir do batismo no Espírito Santo. E para quem é esses dons? E eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 12, 7. Amém? E diz assim, ó. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. E eu queria que você prestasse atenção nessa palavra, a cada um. Essa palavra a cada um, no grego, ela quer dizer recastos. O que aqui quer dizer recastos? Recastos quer dizer cada pessoa sem excluir ninguém. Então, para quem é o dom?
Para todo mundo. Para todo mundo. Então, ele está dizendo aqui, para cada um, sem excluir ninguém. Sabe, às vezes a gente fica assim, rapaz, mas eu acho que eu não sou merecedor de tão grande coisa, sabe? Isso é mentira de Satanás para a sua vida, meu irmão. Porque ele está dizendo, para todo mundo, sem excluir ninguém. Se ele não está excluindo ninguém, ele não está excluindo nem a mim, nem a você. Então, é para todo mundo. Diga assim, o dom do Espírito é para mim. Se você é nascido, é para você. Se você é nascido de novo, é para você. E eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 1:30. Sabe, a gente tem esse pensamento, muitas vezes, muitas pessoas têm esse pensamento, você não, muitas pessoas, de que, realmente eu não sou merecedor. Eu acho que isso são para os pastores, para a galera que está ministrando, sabe? Deus quer mesmo que nós exerçamos completamente aquilo que Ele tem para nós. E lá em 1 Coríntios 1:30, ele vai dizer assim, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ele está dizendo assim, gente, ele estava dizendo para os coríntios, vocês precisam saber quem vocês são. Porque às vezes a gente perde coisas por não saber quem a gente é e aquilo que a gente pode fazer. A gente pensa, eu sou um pobre miserável, pecador. Mas não é bem assim. A Bíblia não fala isso sobre mim e sobre você. E a gente precisa entender quem nós somos para que a gente possa exercer com plenitude aquilo que Deus tem para mim e para você. Sabe, certa vez eu vi um pastor falando sobre o casamento dele, e ele falou que quando ele casou, ele foi na lua de mel, e aí não tinha dinheiro para nada. E aí uma pessoa pegou e ofertou a lua de mel dele, pegou um hotel, e aí ele foi passar um fim de semana com a sua esposa recém-casada, e ele falou, é o seguinte, esse hotel a gente não tinha dinheiro nem para pagar, alguém já pagou para nós, o que é que a gente vai fazer? É economizar no máximo que a gente puder. Então, eles levaram comida, fizeram tudo, e aí ele falou, fala o seguinte, no café da manhã a gente come para se torar, e aí depois a gente vai mantendo, no outro dia vai ter o café da manhã de novo, a gente está safe. Beleza, assim foi. E aí quando foi no final, ele foi fazer o check-out, e aí a mulher disse, e aí, gostaram? Aí ele falou, rapaz, estadia maravilhosa. E ele falou, e a comida, gostou? Ele falou, o café da manhã é excelente. E ela falou, e o almoço e a janta? Aí ele falou, não, a gente foi ofertado, a gente não tinha dinheiro para pagar, então a gente preferiu não comer. E ela falou, não, mas já estava incluso no pacote de vocês. Aí, imagina a decepção dessa pessoa, meu irmão. Podia ter comido de tudo, mas não comeu. Por quê? Por falta de conhecimento. Porque ele não sabia que ele tinha aquele direito. Sabe, muitas vezes é assim como nós cristãos, a gente não consegue contemplar aquilo que Deus tem para nós, porque a gente não tem conhecimento de tudo que Deus tem para nós. E sabe, é isso que Deus quer para mim e para você, meu irmão, que a gente tenha pleno conhecimento, para que a gente possa exercer com plenitude aquilo que Ele tem para mim e para você. E é exatamente isso que Paulo estava falando aos coríntios. Ele estava dizendo, gente, vocês já foram santificados, vocês não são mais aquele velho homem, vocês precisam saber quem vocês são, para que vocês façam com excelência aquilo que Deus tem para mim e para você. E foi exatamente isso que ele falou. E eu queria que você abrisse, para a gente entrar mesmo agora nos dons, em 1 Coríntios 1:5. Diz assim, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fossem enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. E eu queria conversar com você a respeito de cada versículo desse. E eu queria começar a partir do 5. E ele diz assim, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Sabe, meu irmão, os dons do Espírito, eles nos enriquecem. A mim e a você. A gente precisa ter esse entendimento. Os dons do Espírito, eles nos enriquecem. Sabe, eu não quero ser uma pessoa mediana naquilo que eu faço. Eu não quero ser um cristão mediano. E sabe o que é que faz enriquecer?
Os dons do Espírito, eu não estou falando de coisas de bens materiais, mas eu estou falando dentro de você. Sabe, os dons do Espírito, eles nos enriquecem, meu irmão. A gente precisa exercer os dons do Espírito, sabe? A gente vê em 1 Coríntios, na igreja de Coríntios, as pessoas exerciam o dom do Espírito com maior facilidade. E hoje a gente tem um pouquinho de dificuldade de ver isso. Só que a gente precisa exercer da mesma forma, meu irmão. Sabe, a igreja ela não pode ficar parada. A igreja ela não pode deixar o Espírito Santo ser esquecido. A gente precisa ser uma igreja ativa. Rick Renner, ele conta um exemplo maravilhoso. Ele disse que foi certa vez no museu, e ele olhando os quadros lá, e ele viu um quadro de Jesus e Lázaro. E aí ele chamou a atenção dele, ele foi lá para perto, dar uma olhadinha, e quando ele viu, aí tinha escrito na legenda lá, o conto em que Jesus ressuscita Lázaro. E ele ficou pensando sobre aquilo, e aí ele começou a ver, e todos os quadros que se referiam a Jesus, se referia como o conto de Jesus, não sei o que lá, o conto de Jesus. E ele pensou, cara, às vezes a igreja também está desse jeito. Por quê? Porque não se tem experiências, só se tem relatos. Então, às vezes, a gente deixa que Jesus seja uma mera figurinha da história que fez alguma coisa, mas hoje não faz. Sabe, meu irmão, não é assim. O Jesus que curava antigamente é o mesmo Jesus que cura hoje. E a gente precisa ter esse entendimento, a gente não pode deixar o Espírito Santo ser esquecido na igreja. A gente não pode. Sabe, do mesmo jeito que era em Coríntios, a gente precisa ser hoje. Você crê comigo? Amém? E sabe, se a gente esquece o Espírito Santo, se a gente deixa de lado o Espírito Santo, a gente faz pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio sacrifício e pelo talento humano. Nada além disso. Mas sabe, quando a gente coloca o Espírito Santo para dentro, meu irmão, tem sabedoria, tem graça e tem unção. No lugar de talento humano, unção. Porque, sabe, pela nossa própria força, a gente vai até um limite. A gente vai até um local. Mas quando a gente coloca o Espírito Santo, meu irmão, é ilimitado. Sabe, a gente não pode deixar que o Espírito Santo seja esquecido. A gente não pode tornar Jesus como uma figurinha histórica que fez algo no passado e a gente apenas lê para as pessoas. Sabe, a gente precisa confirmar isso. A gente precisa dessa confirmação. Como? Através dos dons. E eu queria que você abrisse, não, você já está lá, em 1 Coríntios 1,6 diz assim, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmados em vós. É exatamente isso. Ele está falando assim, essa confirmação que vocês pregam vem através da manifestação do Espírito. Como é que essa manifestação vem? Através dos dons. Lá em Marcos 16, ele fala que no princípio os pregadores pregavam e Jesus confirmava o que eles pregavam através de sinais e maravilhas. Sabe, os dons, meu irmão, é uma confirmação daquilo que a gente já vive. A igreja, ela não pode ficar apenas como um conto de fada, mas ela precisa entender que o Jesus que curava antes é o Jesus que cura hoje. A gente precisa ter essa consciência. E como é que vem essa confirmação? Através dos... Eu acho que a introdução foi tão boa, gente. Através dos dons. 1 Coríntios 1,7 diz assim, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim, ó, de maneira nenhuma pode se faltar o dom em vocês. É para mim e é para você. E ele fala assim, ó, a revelação, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre mim e sobre você que Jesus está falando. Paulo está falando aqui aos Coríntios, mas isso remete a mim e a você. A gente precisa entender e a gente precisa começar a desejar esses dons, a exercer esses dons dentro da igreja. Porque senão a gente vai ficar uma igreja apenas de conto de fadas. E não é isso que Jesus quer de mim e de você. Amém? E eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 14, 26.
E diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmos, outros doutrina, outros traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpreta. Seja tudo feito para a edificação da igreja. Sabe, meu irmão, os dons, eles não foram feitos para nada. Eles foram feitos para que eu e você pudéssemos ser edificados como pessoas e que a gente possa edificar a igreja. Então, sabe, meu irmão, a igreja edificada é uma igreja que exerce os dons do Espírito. A gente precisa desejar esses dons. E ele fala aqui, em 1 Coríntios 1,6, diz assim: assim como o testemunho de Cristo. Não, 1,7, diz assim: de maneira que não vos falte nenhum dom. E a gente leu aqui em 1 Coríntios 14, que diz o seguinte: cada um vinha e um tinha salmos, o outro doutrina, o outro falava em outras línguas, o outro interpretava. Então, gente, eles já vinham desejando aquilo. Eles já vinham com o desejo de dar alguma coisa ao Senhor. Sabe, muitas vezes a gente vem para a igreja e diz assim: rapaz, hoje eu vou receber do Senhor, eu vou ficar de boa. Mas sabe que o Espírito Santo quer mais de você? O Espírito Santo quer mais, meu irmão. Ele não quer apenas que você seja um mero ouvinte. Ele não quer que você seja apenas uma pessoa que vem, senta na igreja, escuta a palavra, e aí depois vai embora, fica olhando na hora e fala: eita, rapaz, falta 20 minutos para acabar. Não, não é isso, meu irmão. A gente precisa ser uma igreja ativa. A gente precisa ser uma igreja que exerce os dons. A gente precisa ser aquelas pessoas que faltam 1 hora para o culto e você já está na expectativa. Rapaz, o que é que vai acontecer? Rapaz, eu estou pronto para dar o meu melhor. Eu estou pronto para dar aquilo que o Senhor tem para mim. Sabe, meu irmão, a gente precisa estar nessa expectativa. A gente precisa ter essa expectativa daquilo que vai acontecer no culto. Porque às vezes a gente torna tão normal que às vezes a gente só vai para um mero culto. Hoje, na oração eu falei assim: hoje pode ser mais um culto, mas hoje também pode ser o culto. Sabe o que depende é de mim e de você, meu irmão, da expectativa que eu e você colocamos. Sabe por que a mesa já está posta? Jesus já preparou tudo, o Espírito Santo tem tudo preparado, mas aí às vezes eu e você não deixamos pegar na mesa. A mesa já está pronta para mim e para você, meu irmão. Sabe que você tem essa experiência, que você tem esse desejo, meu irmão. Que você tenha esse desejo, essa querer mais, eu quero. Esse desejar dos dons. Sabe, para a gente ter esse mover do Espírito, para a gente ter essas manifestações, a gente precisa desejar esses dons. Manifestação do Espírito nada mais é do que tornar visível a. Sabe, quando existe uma cura aqui, meu irmão? Manifestação do Espírito. Sabe, a gente precisa desejar mais isso, porque isso confirma aquilo que a gente tem pregado. Amém? Então, a gente precisa exercer, a gente precisa querer os dons do Espírito. Sabe, eu e você, nós temos uma função, meu irmão. É como um corpo. Amém? E aí, em 1 Coríntios 1,8, diz o seguinte: o qual também em vós confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro parêntese. Ele fala aqui, até no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Está dizendo o quê? Meu irmão, esses dons é até Jesus voltar. Então ele não parou nos apóstolos, ele não parou na igreja antiga, ele é para hoje, ele é para mim e ele é para você. Então a gente precisa exercer esses dons. E ele fala assim, para serdes irrepreensíveis. Então o que é que acontece? Esses dons, eles nos trazem maturidade. Eles nos trazem crescimento. Sabe, a gente só vai experimentar do entendimento da revelação de Jesus profundamente, de quem Ele é e como Ele age, se a gente experimentar dos dons. A gente só vai experimentar com mais intensidade quem Jesus é e como Ele opera, se a gente experimentar dos dons. Não tem como, meu irmão. E ele fala assim, para vocês serem irrepreensíveis. Os dons, eles nos colocam em um novo nível de maturidade. Sempre em um novo nível. Sempre em um novo nível. A gente precisa, meu irmão, querer estar exposto, querer exercer esse dom, querer estar debaixo dessa influência. Mas sabe que não é tudo? Certa vez eu ouvi Marcos Honório falando isso, acho que em 2014, nunca me esqueci. E ele fala assim, cara,
Às vezes a gente quer tanto estar exposto ao fogo, mas leva uma panela vazia. E aí a panela esquenta, é uma maravilha. Só que quando ela sair do fogo e você abrir, não vai ter mais nada. E essa panela vai esfriar. Sabe que muitas vezes a gente deseja tanto. Eu quero estar dentro do fogo. Só que a gente não enche a nossa panela. Mas sabe quando a gente coloca feijão dentro da panela? E a gente coloca tempero. E a gente expõe essa panela ao fogo. Por mais que ela saia do fogo, quando a gente abre, tem alguma coisa lá dentro. E isso é que nos fortalece. E isso é que nos edifica. E isso que nos fundamenta. Sabe, a gente precisa, meu irmão, construir um fundamento. A gente precisa exercer a palavra de Deus, a gente precisa conhecer, a gente precisa orar e a gente precisa também desejar os dons do Espírito. A gente precisa querer desejar estar dentro do fogo, mas para que a gente deseje, a gente precisa ter essa panela cheia. Encha a sua panela, meu irmão, porque pode ser que a segunda-feira chegue e você encontre as mesmas pessoas do seu trabalho, as mesmas pessoas da sua universidade, as mesmas pessoas da sua escola. E como é que vai ser? Porque a influência vai ser a mesma. Mas quando a gente se enche das coisas de dentro, a gente deixa de ser influenciado pelas coisas de fora, para ser influenciado pelas coisas de dentro. Encha a sua panela. Amém? Então, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor, os dons fazem isso. Um nível novo de maturidade. E em 1 Coríntios 9, 1:9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. E essa palavra comunhão, no grego, eu estou outro nível, o Rick Renner me ajudou bastante, viu? E a palavra do grego, comunhão, quer dizer koinonia, que koinonia quer dizer parceria. E eu vou ler de novo com você a respeito disso daí. Diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a parceria de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe, é uma parceria entre você, entre mim e entre Jesus. Essa parceria é um jogo que se joga junto, meu irmão. Eu, sozinho, não consigo fazer nada. É pelo sacrifício, talento humano e acabou. Agora, quando Jesus entra, meu irmão, é graça, sabedoria e unção. Sabe que Jesus sozinho também ele não pode fazer muita coisa? Ele precisa de mim e ele precisa de você. É esse jogo de parcerias. Sabe, os dons, eles servem para edificar a igreja, meu irmão. E eu e você, nós precisamos ser aqueles que edificam. Eu e você, meu irmão, precisamos ser aqueles que edificam. Então, ter essa parceria, essa cooperação. Em Coríntios ele vai falar que de Cristo nós somos cooperadores. É trabalhando junto, meu irmão. É trabalhando junto. Eu preciso de Jesus, Jesus precisa de mim, a gente vai trabalhar junto. É como um time mais forte. Você percebe assim que quando você está sozinho, é difícil. Você até caminha, você consegue caminhar. Mas você já caminhou com uma pessoa do seu lado dizendo assim: ei, bora, vamos um pouquinho? Bora, você consegue, rapaz, vai. Você corre mais rápido, você anda mais distante. E sabe, é com essa parceria, meu irmão. Entre você e o Espírito Santo, entre mim e o Espírito Santo. É essa parceria. E ele fala que esses dons do Espírito, ele é exercido através de uma parceria. E ele fala assim: esse é dado pela graça. Não é para que vocês digam assim: rapaz, você viu minhas línguas? Tu viu como eu botei a mão, o bicho, dom de milagre, na hora. Puf. Não. É dado pela graça. Para que eu e você dessemos honra apenas a Ele. É por Ele, meu irmão. É para Ele. É através dEle. Nós somos apenas um canal. E a gente precisa ter esse entendimento. A gente deseja os dons, mas a gente sabe que não é por causa de mim, não é por causa de você, mas é por causa dEle. É de Jesus para nós. É só o canal. É dado por graça, meu irmão. Amém? Eu queria chamar o louvor aqui, por favor. E eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 14:1. E ele diz assim, ó. A segunda parte diz assim: buscai com zelo os dons do Espírito. Essa palavra zelo é com carinho.
Paulo estava dizendo assim, ó, gente, busque com carinho. Vocês precisam desejar isso, porque isso vai ser bom para você, vai ser bom para a igreja. Sabe, a gente precisa, meu irmão, buscar com zelo os dons do Espírito. E eu queria que você ficasse de pé onde você está. Na primeira parte, ele fala assim, que o amor seja o seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais. Sabe, meu irmão, o amor, ele precisa ser o nosso maior objetivo, como foi cantado aqui. Mas ele disse assim, também desejem os dons espirituais. Sabe, a gente precisa desejar, meu irmão, aquilo que Deus já dispôs para nós. Isso é a herança da salvação, meu irmão. Sabe, a gente às vezes crê tanto em batismo nas águas, Santa Ceia, mas a gente deixa de lado um pouquinho os dons do Espírito. E Deus está falando, isso daí também é a herança da salvação, meu irmão. Isso é para você, isso é para mim. E é engraçado que Paulo, toda vez que ele vai falar sobre os dons do Espírito, depois ele vai falar sobre unidade. 1 Coríntios 1, ele vai falar os dons do Espírito, depois ele vai falar sobre unidade. 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre os dons do Espírito, depois ele vai falar sobre unidade. E eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, gente, os dons, ele não é para mim, ele é para o coletivo. E sabe que se não existir unidade, não tem como esse dom ser exercido? Paulo vai falar o seguinte, ó, são vários membros. Cada um faz a sua parte, mas é um corpo só. São várias coisas diferentes. Não tem como todo o corpo ser mão, não tem como todo o corpo ser pé, não tem como todo o corpo ser ombro. Não tem. Mas o pé tem a sua função, o pé tem a sua importância, a mão tem a sua importância. E sabe, meu irmão, você tem a sua importância no corpo de Cristo. Ah, não, mas eu queria tanto profetizar. Ah, mas eu queria tanto operar nos dons de milagre. Você tem a sua importância, meu irmão. E ele diz assim, não tem como. Uns dizem é de Paulo, outros dizem é de Apolo, mas é Deus quem dá o crescimento. É através dele, meu irmão. É o cabeça. Ele fala, é todo um corpo, vários membros, mas só uma cabeça. Todo mundo junto em si. E sabe, essa é a unidade, meu irmão. A igreja, ela precisa estar unida. A igreja, ela precisa continuar unida. Sabe, inveja não pode fazer parte da igreja. Competição não pode fazer parte da igreja. É parceria, koinonia. É como um parque aquático, eu sempre gosto de falar isso. É como um parque aquático. Você já foi no parque aquático? É maravilhoso. Duvido que você tenha ido só. Difícil, né? Agora imagina você ir no parque aquático sozinho. Você vai uma vez no tobogã. Legal. Você vai 2 vezes. Na terceira vez, você não quer nem mais ver piscina. Você fala assim, rapaz, eu vou ficar aqui tranquilo. Agora vai com os amigos. Você pode estar um sol quente de torar. Você diz, não aguento mais piscina. Vamos, é na resenha. Vamos. Todo mundo junto. E sabe, é exatamente isso, é a parceria. É todo mundo junto, um levando o outro. E vamos edificar a igreja. Sabe, meu irmão, eu e você, nós fomos chamados para edificar a igreja. E é através dessa unidade. Unidade, crescimento e influência. A unidade traz crescimento. Os dons do Espírito trazem crescimento. E traz essa influência. Deus quer que eu e você nós sejamos influentes. Malaquias 16 diz que precisa haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Precisa ter uma diferença, meu irmão, entre você e as pessoas que não servem a Deus. Você precisa ser a diferença. Paulo falou aqui, ó, gente, essa galera que está fazendo essas coisas más, vocês não podem se comparar a elas porque vocês já foram salvos. Ele diz assim, ó, essa galera não vai herdar o reino de Deus, mas vocês já foram salvos. Precisa ter uma diferença, meu irmão, entre mim, entre você, com as pessoas que não servem a Deus. Sabe que uma pessoa que é igual a outra não pode influenciar em nada nela? É igual. Vai influenciar em quê? Mas o que influencia é a diferença. Ser a diferença. Eu e você, nós precisamos ser a diferença. Certa vez eu ouvi um pastor chileno doido, viu?
E ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, ó: pregue. Se possível, fale. E é exatamente isso, meu irmão. É essa influência que a gente precisa exercer. É essa influência, porque as pessoas muitas vezes não vão conseguir ler a Bíblia, mas elas vão conseguir te ler. E sabe, é a confirmação daquilo que a gente prega. Eu e você, nós somos a confirmação daquilo que a gente prega. Os dons em nós é a confirmação daquilo que a gente prega. E eu queria que você levantasse suas mãos, se o louvor puder vir para a gente cantar aquela última música. Sabe, meu irmão, Deus precisa de você. Você não é só um crentezinho que vem para a igreja, não. Você é a diferença. Você é aquele que exerce influência onde você chega. Você é a diferença, meu irmão. Esses dons, eles precisam estar escritos aqui na sua testa. Essas manifestações, esse mover do Espírito. E sabe como é que isso vai chegar? Através dos dons. E sabe como é que os dons chegam? Através do desejo. Eu desejo. É isso que eu quero. Sabe, a igreja de Coríntios era desejosa. Era desejosa. E isso não pode acabar, meu irmão. O tempo vai passando e parece que a gente vai se acostumando a ficar só nas brasas do avivamento. Não, tá ótimo aqui, a gente... Lembra lá, Kenneth Reagan? Maravilhoso. Uma bênção. E Deus está falando, e eu e você, meu irmão. Sabe, Deus tem levantado pessoas aqui para serem avivalistas. Deus tem levantado pessoas aqui para fazer influência onde elas estão. Eu e você, meu irmão, precisamos ser influência onde nós estamos. Precisamos exercer a influência, meu irmão. Deus precisa de mim, de você. É através dessa influência que a gente vai mostrar Deus para as pessoas. É através dos dons que a gente vai confirmar Deus às pessoas. Sinais, prodígios e maravilhas hão de acompanhar aqueles que creem. Eu creio, meu irmão, você crê? Então vai te acompanhar. Às vezes é só uma decisão de desejar, de não deixar para trás, de não deixar de lado, porque não é pela nossa força, não é pelo nosso talento, mas é pela unção depositada em nós, pela sabedoria depositada em nós e pela graça depositada em nós. É para você, meu irmão. Sabe, eu creio mesmo em igreja avivada. Eu creio mesmo em pessoas avivadas, desejosas. Sabe, não deixe que os cultos sejam mais um culto na sua vida. Sabe, meu irmão? Venha com essa intensidade, com essa intenção. O que é que eu vou dar para o Senhor hoje? O que é que eu posso entregar ao Senhor hoje? Deus precisa de mim e de você, meu irmão. Deus precisa de mim e de você. Na sua luz vejo a luz. Meu coração não está mais em trevas. O seu amor lança fora o medo. Sobre as trevas prevaleceu e o seu reino estabeleceu. Sua bandeira sobre mim é o amor, é o amor, é o amor. O seu amor me
é para hoje. Uma igreja avivada. Uma igreja avivada. Como nunca antes visto. Mas às vezes a gente não espera tanto de Deus. Vai chegar esse tempo. E Deus está dizendo, vamos lá. Já estou pronto. É para mim e para você, meu irmão. Isso é para mim e para você, meu irmão. Sabe que às vezes a gente pensa, que loucura é essa? É essa. Sabe? Deus faz assim. E se você está aqui essa manhã, e você escutou sobre tudo isso, e você entendeu que para exercer esses dons, você precisa do batismo, que para exercer, ou para que seja batizado, você precisa receber o Senhor como Jesus, Senhor e Salvador da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, é hoje. Hoje é a sua oportunidade.